bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos conversar sobre gestão de tempo e produtividade. E tenho ao meu lado o prazer de conversar com Nara Duarte Pinsky, proprietária da CIA Empreendedora, CCO e sócia da Angelus Network, mentora de empreendedoras, palestrante, coautora, idealizadora e curadora do Bora Inspirar, que ela mais para frente vai explicar esse movimento. Muito obrigada, Nara, por estar aqui com a gente hoje, colaborando com ideias e reflexões sobre esse tema tão importante. Obrigada, Denise, pelo convite. Realmente é um prazer falar com esse público tão seleto que é o seu público, e um tema realmente importante, que a gente vive nesse mundo que é corrido para todo mundo, e organizar o tempo, fazer uma gestão correta do tempo é uma prioridade, sim, porque saúde mental é uma prioridade, tem que estar na pauta do dia, sim, com certeza, para todos nós. E com a correria acaba deixando esse bem-estar de lado. Mas na busca da excelência, focando a gestão de tempo, que a pessoa hoje são várias facetas, né? E ela é um ser único. Mas focando na excelência profissional, dominar a gestão de tempo é crucial. É uma habilidade que muito as empresas estão buscando. E a capacidade de priorizar tarefas e otimizar o uso do tempo pode fazer toda a diferença na carreira de um profissional. E desde que o mundo é mundo, o dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, isso não muda. E que bom que não muda. E o tempo passou a valer ouro para muitos e é considerado como escasso e caro. Então vamos começar assim. O que é a gestão do tempo? A gestão do tempo acabou, a gente gourmetiza muitas coisas, né? E a gestão do tempo é um jeito gourmetizado de falar organizar o tempo, simplesmente. Organização. Aquela velha história, todo mundo tem 24 horas do dia, o tempo é o mesmo, a gente precisa simplesmente organizar o tempo. Então eu gosto de falar, em vez de gestão de tempo, organizar o tempo, eu gosto de falar de por que é importante organizar o tempo. Acho que isso é importante a gente ressaltar, porque quando a gente entende a importância de organizar o tempo, a gente faz, né? Mais importante do que dizer organiza teu tempo é entender a importância. Então, quando a gente organiza o tempo, quando a gente faz uma gestão de tempo, a gente sente que a gente tem mais tempo. A gente sente que a gente sobra tempo nas nossas 24 horas. E isso, que nem tu falou, é ouro. A gente tem ali uma joia na nossa mão. A gente sente que a gente consegue demarcar os limites entre a vida pessoal e a vida profissional, que muita gente não consegue fazer isso. A gente sente que a gente reduz o estresse, que é uma coisa também, a gente está vendo muita gente aí à beira de um burnout, à beira, né, de ansiedade, depressão, principalmente as mulheres, né? Ontem eu estava ouvindo uma palestra a GV e, assim, 70% das mulheres hoje têm estresse ou ansiedade. Então, muito por conta dessa má gestão do tempo, eu diria, porque as mulheres acabam acumulando muito mais tarefas do que os homens, porque a gente ainda tem a casa e os filhos e tudo mais para tomar conta, né? A gente melhora a produtividade. Então, quando tu consegue organizar o teu tempo, tu fica muito mais produtivo. E a gente elimina maus hábitos também, porque às vezes a gente tem alguns hábitos errados na nossa rotina, e quando a gente consegue organizar melhor o tempo, a gente consegue eliminar esses maus hábitos. Então, são várias coisas que a gente consegue organizar além da gestão do tempo, que são muito importantes na nossa vida. Agora, no ambiente de trabalho atual e as demandas são constantes e o tempo cada vez mais limitado, na verdade o tempo não está cada vez mais limitado, as tarefas, como você comentou, que estão assim aflorando cada vez mais. Saber, como você falou, priorizar as tarefas é uma habilidade essencial. E é comum se nos sentirmos sobrecarregados com esse volume imenso de trabalho. Empresas estão trabalhando com cada vez menos recursos, desde que eles sejam cada vez mais eficientes, e a pressão para isso cada vez mais constante.
E essa importância de identificar e focar nas atividades cada vez mais está evidente para isso. Listar as atividades que você falou, né, organizar o tempo, listar as atividades antes de iniciar o dia, eu considero como um item, assim, bem uma tarefa bastante importante para quem está nessa pegada de começar a organizar melhor o tempo e ser mais produtivo. Então eu diria que é o primeiro passo, não sei se você concorda comigo. Mas daí o dia vem, as prioridades mudam, é muito bonito quando eu escrevo, mas o dia a dia, a vida é como ela é. Tem interferência de outras áreas, com outras prioridades que acabam mudando um pouco essa lista inicialmente planejada. Ou seja, ela não é estática, é importante ressaltar isso. E é necessário revisitar essa lista constantemente para repriorizar de acordo com o que surgiu no dia. Falando sobre priorização, como se identifica e quais os critérios você pode trazer para a gente que se deve considerar para priorizar as tarefas mais importantes na rotina do trabalho? Eu gosto bastante de indicar para quem ainda não consegue fazer essa diferenciação daquela coisa de apagar incêndio, né? Que a gente faz a lista e aí a gente acaba só apagando incêndio o dia inteiro, né? E chega no final do dia e fala, bom, o que que eu fiz mesmo? A sensação que a gente tem é de que a gente não fez nada, porque a gente só apagou incêndio. Então, eu gosto bastante de usar aquela matriz de Eisenhower, né? São os quadrantes, os 4 quadrantes. E é uma matriz que separa o primeiro quadrante, é o quadrante 1, que é o que é importante e urgente. Então, é o apagar incêndio, aquilo que, assim, eu preciso fazer hoje, eu preciso fazer agora de manhã. Então, isso, assim, eu não posso deixar de fazer mesmo. Aí, esse é o incêndio que está pegando fogo na minha mesa. Esse não dá para fazer. Tá? Esse, por exemplo, é o boleto para o cliente me pagar. Esse é aquela ligação para fechar mesmo aquele contrato. São, assim, as tarefas mais que elas têm as 2 características mais importantes, urgente e importante. Tá? O segundo quadrante é o que que é urgente, mas não é importante. Aí eu já começo a pensar, peraí, será que eu preciso fazer? Começo a me questionar. Será que eu posso delegar para alguém? Será que eu posso dizer não? Porque tá bom, é urgente, mas será que sou eu que tenho que fazer? Por que que isso caiu no meu colo? Né? Eu falo muito com mulheres e nós mulheres, a gente tem esse defeito também, né? A gente acaba assumindo. E quando a gente vê a nossa pilha de tarefas está um Monte Everest. É, Por quê? Porque a gente tem dificuldade de dizer não. Isso, é isso que eu ia complementar. Nós temos essa dificuldade de dizer não. Somos educadas para isso, de aceitar e prover tudo melhor para os outros, né? Somos, não, deixa aqui que eu faço. A gente já pensa, se eu tiver que explicar como fazer, se eu tiver que ensinar como fazer, eu vou fazer mais rápido, então eu vou lá e faço. Não é assim que a gente pensa? Então, eu vou lá e faço, é mais rápido, é melhor. Não, para tudo. Então, assim, esse urgente, mas não importante, pode entrar no lugar de uma coisa que é super importante, mas que não é urgente, mas que eu vou deixando para o final da fila. Então, é uma questão de rever prioridades, né? Então, se eu coloco nesses quadrantes, eu começo a rever as minhas prioridades. E isso traz à luz essas questões. Por que que eu estou fazendo uma coisa que talvez não seja para eu fazer? Talvez seja uma coisa para eu treinar para outra pessoa fazer. Talvez seja uma coisa para eu dizer não, eu não vou fazer. E tem aquelas tarefas que vão lá para aquele último quadradinho, que não é urgente, não é importante. Aí essas, desculpa, ou eu vou tirar da minha lista de uma vez, ou eu vou delegar elas de uma vez. Entendeu? Eu vou assumir que outra pessoa vai fazer, eu vou falar para outra pessoa fazer, eu vou contratar alguém para fazer, porque tem muita coisa que a gente acaba fazendo e que a gente não precisa fazer e que a gente toma tempo fazer, né? Que a gente não deveria fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a separar.
Não tem aquela frase que fala cada um no seu quadrado? É bem isso, né? É bem isso, né? Eu tenho que aprender a separar o que que é cada um no seu quadrado. O que que eu preciso fazer hoje? O que que é? Porque aquele quadradinho do que é super importante, mas que não é urgente, acaba sendo deixado de lado. Muitas coisas que são muito importantes para nossa vida acabam sendo deixadas de lado. E as nossas prioridades acabam mudando por causa disso. E a gente acaba se prejudicando. Inicialmente, quando você fala, tem mais alguma coisa? Tem o que eu trazer, resumindo o que você trouxe sobre essa ferramenta, é o que é urgente e importante, primeiro quadrante, o que é urgente e não importante, o que não é Isso. urgente e não é importante, vamos delegar, vamos combinar, né? E Isso. mas tá me faltando um ou completei? O que não é importante nem E urgente. nem urgente. Parece complicado. No início é uma questão de hábito, né? Você começa a pensar um pouco mais para enquadrar as tuas tarefas em qual dos quadrantes, mas depois fica muito mais rápido. Eu já sei que é importante, não é importante, eu posso delegar, etc. O hábito aí é muito importante criar nesse, né? Exatamente. Por isso que eu falei lá no começo que a gente acaba eliminando maus hábitos. Né? Essa questão de pegar tarefas que não são nossas, de fazer tarefas que, na realidade, eu não preciso fazer. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu me vejo fazendo coisas, eu falo, por que eu estou fazendo isso? E toma um tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Fazer o lanche do meu filho de manhã. Por que eu tô perdendo tempo pensando o que ele vai querer comer hoje? O moleque tem 15 anos, tem 1,75 m. Vai lá e faz, entendeu? Enquanto isso, eu posso responder um e-mail, eu posso me arrumar, eu posso fazer minha ginástica, eu posso fazer eu posso fazer 1000 outras coisas. Pode parecer besteira, são ali 2 minutos que eu levo isso, mas aí eu sinto que eu fico sobrecarregada e atarefada por uma tarefa simples, que eu não preciso fazer, eu não preciso adicionar isso no meu dia. Com certeza. E eu passo uma responsabilidade para ele, que ele vai se sentir melhor escolhendo o lanche dele. Ele vai pegar uma coisa que ele tá afim de comer naquele dia. Então, assim, é uma coisa. Eu tô dando um exemplo bem simples, né? Mas é isso. Você É trouxe sobre isso. São coisas simples do dia a dia que a gente tem que rever, a gente tem que repensar para escolher as nossas prioridades. Perfeito. E você traz muito bem claro um exemplo do dia a dia. Então, a gestão de tempo e a produtividade, e a gente vai entrar mais na produtividade, que está intrinsecamente ligado, né? Ela não se refere somente ao ambiente de trabalho. A gente está focando, claro, mais, que é o objetivo do canal, mas a gestão do tempo deve ser ou deve começar, inclusive, na sua casa, porque se você gestiona bem dentro da tua casa, você tem mais tempo para cuidar da tua família não, de você, porque da família você já dedica muito tempo, né. E aí e esses hábitos que você trouxe desse exemplo que você trouxe, vou delegar, ele pode fazer isso. No ambiente de trabalho, a ação de delegar, né, e o delegar significa o treinar, a confiança, né, tem uma série de pontos aí que você tem que avaliar para isso. É uma prática também, ou um comportamento muito relacionado para ser eficiente essa gestão. Porque se eu delego, Claro. tiro da minha mesa e, né, distribuo as atividades e dou, inclusive, mais autonomia para os funcionários, para a minha equipe. Coisa que a relação de confiança é muito importante para você manter o time engajado. E olha só o que a gente está falando, a gestão do tempo tem a ver com a confiança, tem a ver com delegar e tem a ver com o engajamento da equipe, consequentemente, maior produtividade. Tá certa essa você concorda com isso? Com certeza. E no final, lá na ponta, o que a gente vai ter? Um resultado melhor para a empresa. Então, você vê como escolher o lanche de manhã cedo às 6 da manhã pode influenciar no resultado da empresa. Tá tudo conectado, né? Porque nós somos uma pessoa só, né? A pessoa que escolheu o lanche de manhã para o filho de 15 anos é a mesma que vai influenciar no resultado da empresa. Exatamente.
Agora, tem uma técnica também que eu gosto bastante, também bastante utilizado nas empresas, que é a técnica do Pomodoro, que você trabalha um tempo muito focado no teu projeto, no que você tem, e dá intervalos pequenos entre uma atividade ou mesmo naquela atividade, mas com intervalos para você conseguir recuperar as energias, tomar um café, enfim, para voltar, para quando voltar para aquele projeto, para aquela atividade, você continuar focado. Você concorda que é também pode ser também uma ferramenta simples e utilizada impactante para a gestão de tempo? Pode ser, eu também uso ela. Eu uso principalmente quando eu estou focada, por exemplo, na produção de um texto, ou, por exemplo, agora eu estou fazendo uma palestra, eu vou dar uma palestra na sexta-feira, então eu estou produzindo e aí às vezes eu sinto, parei, pensei, não organizei. Não, peraí, para tudo, vai dar uma volta, vai fazer um telefonema que eu preciso dar para minha sogra ver como é que ela passou a noite porque ela fez uma cirurgia. Então aproveita esse tempinho, dá uma caminhadinha, faz uma outra coisa que tem que fazer, né, tira a cabeça e volta. Essa técnica é muito eficiente. Eu gosto sempre de dar uma dica de outra técnica que eu uso, que aí eu vou dar 2 exemplos para ficar bem claro na vida pessoal e no trabalho, tá? Só para a gente também ver como as 2 coisas se entrelaçam, tá? Na vida pessoal, por exemplo, eu vou viajar. Posso, por exemplo, até fazer uma viagem a trabalho. Semana que vem eu vou, por exemplo, para Santos para fazer o lançamento do livro que a gente depois vai falar do projeto do Bora Inspirar. Então eu preciso arrumar a minha necessaire de maquiagem. Qual o melhor momento para eu fazer isso? A hora que eu estou me maquiando. Por quê? Porque eu já vou saber que eu vou precisar pegar o corretivo, a sombra que eu estou usando mais no momento, que é essa marrom que eu gosto, ou não sei o quê. Então, eu estou me maquiando. No momento que eu estou me maquiando, eu já vou separando os produtos que eu estou usando mais no momento, que são para o calor, que eles fixam mais, porque está calor. Já vou usando e já vou colocando na necessaire. O perfume, que é o perfume de verão, o rímel, que não escorre por causa do calor, o fixador de maquiagem, já vou separando. Então, eu agrupei 2 tarefas parecidas. Por quê? Quando eu faço isso, eu economizo energia do meu cérebro. Porque pensa bem se eu separei essas 2 tarefas. Eu me maquiei, e aí, de noite, eu resolvi arrumar minha necessaire para a viagem. Eu tenho que voltar o meu cérebro para o assunto maquiagem, abrir lá a caixinha do cérebro da maquiagem e pensar tudo de novo o que eu preciso. Ou seja, eu vou gastar a energia do cérebro de novo com o mesmo assunto. Entendeu? Eu tive que fazer a mesma ação 2 vezes em momentos distintos do dia. Enquanto se eu fiz isso junto, eu economizei tempo e energia do meu cérebro. Então é uma dica que eu dou. Agrupa tarefas parecidas, que tu vai usar o mesmo assunto, com a mesma caixinha do cérebro, tu já faz simultaneamente. O exemplo do trabalho. Eu sou empreendedora, eu faço tudo sozinha, né, na companhia empreendedora. Então, eu emito nota fiscal, eu faço o boleto, e eu faço isso no dia útil do mês, então dia 1º, dia 2. Eu tenho lá um alarme, né, no meu calendário, porque senão eu acabo esquecendo. Então, 1º dia útil do mês, 7 horas da manhã, que é o horário que eu começo a trabalhar, quando eu não estou treinando, como agora que eu estou com o joelho machucado. Eu sento no computador, levei meu filho para a escola, sentei no computador, faço os boletos, faço as datas fiscais, envio para o cliente. Eu faço de todos os clientes tudo isso junto. Por quê? Porque eu já abri o site que emite a nota fiscal, eu já abri o site do banco que vai emitir os boletos, eu já abri os e-mails para mandar. Então, eu concentrei todo o assunto e todos os sites juntos, o mesmo assunto. Entendeu? Olha a economia de tempo que eu estou fazendo. Eu não vou ter que pegar um dia e abrir o site do banco para emitir o boleto, o site da nota fiscal, o site da contabilidade, o site para mandar o e-mail, ver quanto é que eu tenho. Não, eu juntei tudo e fiz tudo na mesma hora. Então, eu economizei tempo e economizei energia do cérebro. Porque quando eu vou mudando de assunto, e aí depois a gente vai falar um pouco, eu espero que tu puxa alguma pergunta sobre essa coisa de ficar fazendo várias tarefas ao mesmo tempo,
né? Eu acho que uma das tuas perguntas deve ser sobre isso, e eu não vou adiantar aqui o assunto. É, a gente perde muita energia. Então, quando eu agrupo tarefas parecidas, eu economizo energia do meu cérebro, porque o meu cérebro não precisa ficar alternando os assuntos. Então, eu gosto bastante dessa dica, tá? A gente aproveita a energia do cérebro, aproveita o tempo, aproveita os sites abertos, porque sempre tem aquela coisa, né? Ah, site que eu abro uma vez por mês, o que que acontece? Que eu mudo o sistema operacional, se eu atualizei o computador, eu perco a senha, aí eu não sei a senha, aí eu tenho que botar resgatar a senha, aí recebe o e-mail. Olha o tempo que eu já perdi e o estresse que eu já tô, de que eu tô perdendo tempo, vai começar uma reunião e eu tenho que mexer a nota fiscal e aí a adrenalina e o cortisol já foram lá em cima, né? Tá. Então, assim, se eu faço tudo isso junto, se eu passei por acaso essa adrenalina, cortisol e tal, de procurar senha, eu fiz isso só uma vez. Eu não fiz isso 3 vezes, entendeu? Ou 5 vezes, ou 20 vezes, eu tenho 20 clientes. Já fiz tudo isso junto no primeiro dia do mês e pronto, já me livrei disso. E aí E aí depois a gente deve falar de procrastinação, e aí a gente entra nesse assunto, que é outro assunto chato. que está presente muito, de alguma forma, na vida das pessoas. É muito comum esse sintoma de procrastinar, mas vamos falar sobre o mundo repleto de distrações que a gente, que você deu o link aí, a deixa para eu entrar. Com um mundo muito tecnológico, a gente tem as informações na palma da mão. Só que temos também muitas tarefas. Então, imagina a situação de um gestor de projeto, e só citando um exemplo, com várias, no meio do seu projeto, com várias interrupções, com notificações de e-mail, redes sociais e etc. Deixa de ser eficiente. Sem foco, distrai o foco. Como lidar com essas distrações? E você já deu uma dica de agrupar aí as atividades para otimizar o tempo, mas como lidar com essas distrações, que é um outro aspecto que a gente está vivendo cada vez mais, e manter o foco nas tarefas realmente prioritárias no ambiente de trabalho ou no ambiente pessoal? Quem nunca chegou o WhatsApp para ver uma resposta de fato de um cliente e ficou ali 45 minutos vendo o meme do elefantinho cor-de-rosa que a tiazinha passou no grupo da família. E aí já emendou na música bonitinha que o grupo dos amigos da faculdade de 30 anos atrás mandou. E aí o filho já mandou, pediu para fazer um pix de uma camiseta, e aí já entrou no site do banco para fazer o pix do filho, porque o filho falou que é urgente, é sempre urgente. O filho sempre manda uma coisa urgente. Nunca você pode fazer amanhã o pix dos filhos, né? Então é assim, primeira dica que eu dou, e as pessoas reclamam comigo, reclamam, inclusive marido e filhos, o meu telefone não toca. O meu telefone vive no silencioso. Ele não toca, eu não sei nem que barulho ele faz. Porque a coisa que mais me irrita na vida é aquele barulho de mensagem. Uhum. Não existe coisa que mais me irrite na vida que um barulho de mensagem tocando. Entendeu? Se eu estou dando uma palestra e começa, se eu estou no, sabe, em qualquer lugar, num consultório médico, gente, tem gente doente ali, aquele barulho de mensagem tocando, as pessoas não têm mais respeito pelo próximo. Não tem mais respeito nenhum. Então, assim, eu considero hoje uma falta de respeito as pessoas ouvindo áudios, ouvindo vídeos do lado de alguém que eu não estou interessada em ouvir, Sim. né? Então, assim, para mim, hoje é uma falta de respeito. Então, o meu telefone não toca. Primeiro, por causa da distração. Segundo, porque eu tenho transtorno de ansiedade, então eu fico ansiosa se ele toca. Então, ele não toca. Mas ele aparece a notificação quando é individual. Quando é grupo, ele está sempre no silencioso. Então, ou seja, ele nem aparece na tela a notificação. Quando é individual, ele aparece na tela, mas eu deixo ele virado. Ele está sempre de costas, assim. Quando eu tenho que fazer coisas importantes. Por exemplo, agora eu estou falando contigo, eu estou focada em ti. Então, o meu telefone está de cabeça para baixo. E eu estou com a tela no computador, eu não tenho nenhuma notificação entrando.
quando eu estou fazendo uma reunião, eu não tenho nenhuma notificação entrando. Porque isso distrai. Quem nunca se sentiu incomodado com uma pessoa no celular, respondendo uma mensagem e falando contigo? Tem gente que tem a cara de pau de falar assim: não, pode continuar falando, eu tô te ouvindo. Desculpa, tu não tá me ouvindo. Tá respondendo outra pessoa. Eu paro de falar, porque a pessoa não está te ouvindo, sabe? Então, tem que te concentrar no que tu tá fazendo. Tudo pode ficar para depois. A não ser casos de doença, obviamente, né? Tem uma pessoa no hospital. Isso realmente, tem casos extremos? Tem. E todo mundo passa por isso, né? Eu estive com a minha sogra fazendo uma cirurgia na segunda-feira, às 6 da manhã, eu já estava trabalhando. Mas eu avisei as pessoas que eu estava fazendo reunião na segunda-feira, o dia inteiro que eu tinha reunião na casa, eu falei: estou com a minha sogra fazendo cirurgia. Assim que o médico entrar na porta, eu vou ligar a reunião. Todas as pessoas estavam avisadas de que eu, a qualquer momento, poderia estar indisponível, entendeu? Foi junto com todo mundo. Então, assim, não coloca seu telefone para tocar, não coloca seu telefone para apitar, não coloca distrações, notificações, a não ser que seja um caso muito extremo. Porque as pessoas do outro lado se sentem desrespeitadas. Por mais que elas falem, não, ai, não, tudo bem, pode atender. Não, pode responder. Elas não estão falando de coração, principalmente em um ambiente corporativo. Vou repetir para ficar bem claro. Principalmente em um ambiente corporativo, isso não está ok. Pode parecer que no mundo virtual isso é normal, isso está ok, mas não é. Isso é uma coisa que conta pontos negativos para as pessoas. Sim, conta pontos negativos e ninguém se dá conta disso. E a parte É um respeito. a parte não menos importante, igual, né, do respeito que eu acho que está aí sendo deixado um pouco de lado, ou as pessoas não estão percebendo, fazer 10 coisas ao mesmo tempo não rola, né? Não dá. Ou você dá o foco naquilo que você está fazendo e faça bem feito, ou você vai fazer meia boca, um monte de coisa, e no final tua produtividade está ruim e a tua qualidade do trabalho. Eu vou te trazer um exemplo. Essa semana eu estava participando de um vídeo, tinham 4 pessoas, 4. E justamente quando uma ia falar, estava no vibra, só que o vibra do celular dela estava na mesa, então cada vez que vibrava ficava aquele som. Então o nível de olha, foi um detalhe assim, ela teve o cuidado de deixar, só que não teve o cuidado completo, porque o barulho distraiu tanto que ficou o foco da audiência muito mais nos cada vez que vibrava do que na fala dela. Então foi uma perda de conteúdo imenso por um detalhe. Então, assim, não dá para deixar ali, né, faça o teste antes. Falando sobre Exatamente. falando sobre procrastinação que você, chamou a atenção, isso é um desafio também bastante enfrentado, acho que desde que o mundo é mundo, e por muitos, e pode sabotar esforços aí para uma gestão de eficaz de tempo, né, vamos combinar. Eu ressalto, primeiramente, a importância de compreender as causas e encontrar uma maneira de superar eh, essa e manter a produtividade, porque normalmente a gente procrastina aquilo que não gosta de fazer, né? Ou então que é muito difícil, vai me tomar muito tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Então, como sair dessa armadilha aí criada pela procrastinação que você pode trazer para a gente e que muita gente vai estar se identificando? Quais as dicas para se manter focado e motivado? Porque além de focado, tem que estar ali no pique para fazer. A dica é muito simples, não fiquem com raiva de mim, tá? Não joguem pedra aqui. Simplesmente façam. Essa é a dica. Sabe por quê? E eu vou contar por quê agora, tá? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não sabia que eu era ansiosa até eu
realmente ser diagnosticada com transtorno de ansiedade, tá. Eu sempre fui agitada, sempre fui muito ativa, hiperativa, mas eu fui diagnosticada mesmo com ansiedade. E eu descobri que a procrastinação é uma característica de quem tem transtorno de ansiedade. Eu não sabia disso. Aí eu descobri isso agora com 48 anos. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, vai. E ela vem disso, de que a pessoa não gosta de fazer. É normalmente assim, eu procrastino o que eu não gosto de fazer, o que eu tô com preguiça de fazer. E aí, qual a tática que eu descobri que funciona para mim? Claro, devem existir outras táticas que funcionam para outras pessoas. Cada um tem que descobrir o que funciona para cada um, né? Não existe, assim, uma receita de bolo mágico, né? É que nem emagrecer, não existe uma receita de bolo mágico. A tá a tática que eu uso comigo é fazer. Por quê? Porque quando eu procrastino, só que aquilo não sai da minha cabeça. Então, eu tenho que fazer a contabilidade da empresa, que é a coisa que eu mais odeio fazer na minha empresa. Eu odeio planilha. Eu sou péssima em matemática, entendeu? Eu sou péssima em matemática. Acho que eu me formei em direito, né? Todo mundo sabe das listas de contador e advogado. Todo mundo sabe que advogado não sabe fazer conta. Então, eu me formei em direito, que era a coisa que menos tinha matemática na faculdade. E assim, fazer planilha, quem pagou, quem não pagou, quanto pagou, o que eu tenho que pagar, para mim é a coisa mais penosa. Me coloca aqui para falar, eu fico falando contigo 3 dias seguidos. Não tenho nenhum problema. Me coloca para fazer uma palestra, eu faço sem nenhum problema. Agora me coloca para fazer uma planilha financeira, me perdeu. Eu odeio. Mas aquilo não sai da minha cabeça. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Quando eu sento e faço, quando eu decido, eu coloco na minha agenda. Dia 1º, que é o dia que eu faço os boletos, as notas fiscais, eu faço a contabilidade. O dia que eu faço, eu fico tão bem comigo mesma, e eu faço as outras coisas tão bem feitas, aquilo é um peso que sai da minha cabeça. E outra coisa, o monstro debaixo do armário, ele é tão maior, porque a gente fica, quando a gente procrastina, a gente acha que a gente vai levar 5 horas para fazer aquela tarefa. Eu, na minha mente, eu acho que eu vou levar 5 horas para fazer aquela planilha. Como se eu tivesse, né, 5 mil clientes e ganhasse milhões. Né? A gente fala assim, não, vai demorar muito. Eu faço aquela planilha em 40 minutos. Mas na minha cabeça, como eu não gosto, parece que eu vou levar 5 horas, entendeu? Então, eu sento, meia hora e 40 minutos, eu acabei tudo. E aí eu fico leve. Porque eu já fiz aqui. Eu já terminei. Então, por isso que a minha dica é faça. Porque tu vai riscar da lista com sabe, um prazer, com uma felicidade. E o teu dia vai ficar leve. E tu vai fazer todas as outras coisas que tu tem para fazer da tua lista com uma felicidade, com um prazer, com um brilho no olho, que vai ser incrível. Assim, quem está me ouvindo e procrastina, tenta essa dica. E depois me conta, manda um e-mail para a Denise, manda um WhatsApp para a Denise e conta se deu certo. Porque assim, eu até quero saber se essa dica funciona com outras pessoas. Porque assim, para mim, funciona. Eu vou colocar na enquete a pergunta lá pro episódio para que as pessoas participam. E eu utilizo muito isso, né, nas mentorias, que a hora que você identifica que está postergando 1, 2, 3, 4 dias aquela mesma tarefa, busca o sentimento que você falou de missão cumprida. Esse sentimento é o que vai ser o motivador para você fazer a tarefa agora. E busca o sentimento de missão cumprida a hora que você tica a tarefa que está na tua lista. Ufa! E mesmo que você faça somente essa tarefa, vai parecer que você trabalhou muito, foi muito produtivo. Então, esse sentimento deve ser um motivador para você tirar da frente coisas que você não gosta ou que acha que vai demorar muito. É exatamente isso, por isso que eu faço, é muito simples. É. Ai, não é aquela dica mirabolante, não. Faça, só faça. Entendeu? É curto e grosso, faça. Curto e grosso.
Traz pra gente, conta pra gente o que que é o Bora Inspirar e o que a Angelus Network, o que que é fala um pouquinho pra gente da Angelus Network. Tá bom. O Bora Inspirar é um projeto que eu criei no final de 2022, quando eu passei uma situação pessoal bem complicada e eu perdi um irmão bem mais novo que eu. Ele tinha paralisia cerebral e faleceu em decorrência de umas complicações. Então foi um momento muito difícil na minha vida. E na mesma semana que ele faleceu, o meu filho, que tinha 15 anos na época, foi morar em Israel. Foi estudar em Israel por vontade dele. Ele encontrou uma bolsa de estudos do governo de Israel. A gente tem família que mora lá. Então, meu irmão morava no Acre e eu não pude ir para o enterro do meu irmão, porque 3 dias depois o meu filho ia morar em Israel. Então, foi uma semana assim, acho que não foi a pior semana da minha vida, porque eu já perdi meus pais, então assim, mas foi uma semana muito, muito pesada. E eu acordei um dia de manhã e falei, eu preciso fazer alguma coisa para sobreviver, né? E o fazer alguma coisa para sobreviver, para mim, tinha a ver com trabalho. E eu sempre pensei que o meu trabalho era voltado às mulheres e voltado à inspiração. E aí eu falei, alguma coisa para inspirar as mulheres. O que que eu posso inspirar as mulheres? E eu sempre gostei de ler. Meu avô era diretor, editor de um jornal no Sul por 40 anos. Meu pai lia, ele era assim, um leitor compulsivo. A minha mãe lia livros desde pequeno. Meu filho, com 4 anos, ele chorava. Ele pegava o livro na mão e chorava porque ele não sabia ler. Então, assim, aqui em casa a gente é muito assim do livro. E aí eu chamei uma amiga que tinha aberto uma editora de livros e sentei com ela tomando um café e falei, Shelly, eu tenho uma ideia aqui, acho que meio maluca, não sei, mas eu queria fazer um livro de histórias de mulheres empreendedoras para inspirar outras histórias, porque eu acho que as mulheres precisam se inspirar em outras mulheres, né? Eu acho que tem muitas histórias de homens, muitas, né? Aí a gente lê a história do fulano, a frase que o fulano falou, mas as mulheres não têm, assim, mulheres como a gente, né? Como eu, como tu, onde se inspirar. E aí a Shelley, que é a dona da editora, virou e falou, vamos embora. Comprei a ideia. Comprou a ideia, assim, na hora. Eu nem sabia o que que era que eu queria fazer e ela comprou a ideia. Isso foi em setembro. E em março a gente lançou o primeiro Bora Inspirar, que é esse aqui. Março de 2023, aqui tem 16 histórias de mulheres empreendedoras. Então tem a minha história, tem a história da Cláudia Colaferro, que é a fundadora da Ângelo, que daí agora eu vou contar. Tem a história de uma amiga que era advogada e começou a fazer cheesecake em casa e hoje tem uma cheesecakearia há 10 anos. Já teve 3 unidades em shoppings em São Paulo. Tem a história de 2 mulheres que se encontraram num curso e hoje fazem produções de moda. Enfim, tem várias histórias muito inspiradoras e incríveis aqui dentro. E, inclusive, agora a gente está lançando o audiolivro deles. Então, até tem a ver com essa questão de gestão de tempo. É uma moda que está pegando bastante nos Estados Unidos e na Europa, é ouvir livros, né? Enquanto está indo para o trabalho. E uma coisa bem interessante, a gente vai vender os capítulos separados das histórias. Então, eu quero comprar só um capítulo, que tem média de duração de 5, 10 minutos. Então, eu estou indo para o trabalho, eu escuto um capítulo do livro. Que é uma coisa bem interessante para a gente falar, bom, em 2 semanas eu li um livro inteiro, eu ouvi um livro inteiro. Então, fica aí até uma dica de gestão de tempo também, mas lendo livros em vez da gente ficar só ouvindo música, que também é gostoso, mas às vezes a gente quer algo a mais. Bom, e aí, há 2 anos atrás, eu conheci a Cláudia Colaferro, que é uma mulher do mercado executivo, do mercado corporativo, 30 anos de mercado corporativo. Nos últimos 10 anos, ela foi CEO Estados Unidos, América. E ela, um dia, desceu do palco, foi convidada a fazer um pitch nos Estados Unidos e desceu do palco, ela olhava para o lado, só tinha homens. E ela sentava nas mesas de diretoria e só tinha homens.
E ela ia para os conselhos e só tinha homens. E aí ela foi convidada para fazer esse talk, né? Um TED Talk, e ela começou a falar sobre isso. E aí ela desceu do palco e as mulheres procuraram ela e falaram: que empresa é essa? Eu quero me filiar a essa empresa. E dali nasceu a Ângelos. E a Ângelos hoje é uma rede de 350 mulheres, né? Guardians, que a gente chama Guardians, e que querem trabalhar com a equidade de gênero no Brasil, né? A gente quer aumentar os cargos de liderança no mundo corporativo no Brasil, porque isso aumenta o PIB do Brasil, porque isso gera diversidade nas equipes, que isso aumenta os resultados das empresas, porque isso vai estar aí no Pacto 2030 da ONU, porque as empresas estão perdendo. Eu ouvi um depoimento esses dias que uma empresa perdeu um financiamento, uma empresa de 7.000 funcionários perdeu um financiamento bancário porque ela não tinha um, um nível de liderança feminina dentro da empresa, o que eu achei o máximo, que um banco, para dar um financiamento bancário, já está preocupado com isso. Então, a gente está vivendo um movimento muito importante das mulheres e a Ângelos está aí para isso. E aí, no outubro do ano passado, a gente lançou o segundo livro do Bora Inspirar, só de mulheres da Ângelos. Então, aqui são 17 histórias de mulheres de liderança, né? E a gente vendeu esse projeto para uma multinacional e vai contar histórias de mulheres líderes dessa multinacional. E o objetivo não é vender o livro, e sim dar para as pessoas, inclusive líderes de chão de fábrica. E no projeto eles contrataram, a gente fechou um pacote não só de correção, né, ortográfica e correção gramatical, mas também de uma pessoa para reescrever o livro. Escrever o capítulo de cada uma, se ela não tiver muito letramento, né? Então, é um projeto que se tornou muito mais que eu e que se entrelaçou com a Ângelos, que eu me tornei sócia nesse ano e que tem tudo a ver com a minha história de mulher empreendedora há 15 anos, mulher que fala com mulheres há 9 anos. Então, fica aí o convite para quem quiser saber um pouco mais da Ângelos, saber um pouco mais da Companhia Empreendedora, saber um pouco mais de mim. Fica o convite. Na verdade, comecei a fazer parte da Ângelos e me apaixonei com a proposta que você contou muito sabiamente. Já convidei a Cláudia Colaferro. Espero que ela aceite. Tem agenda, porque a agenda é bem complicada, para contar. São histórias inspiradoras e, principalmente, a causa que se abraça é muito importante para uma mudança de consciência da sociedade que estava cada vez mais. Uma parte está cada vez mais fechada nela mesma, né, nessa coisa um pouco patriarcal, machista, que Um pouco mal, muito, muito, né, Denise? Vamos falar a verdade. bem simplista. Foi. Então, assim, para quem... E outra coisa, não é uma causa só das mulheres, né? É uma causa dos homens. Outra dos homens, eu vou só te contar, a gente conversou essa semana com uma empresa farmacêutica grande também, e ela me contou que eu fiquei super feliz que ela me contou isso. Eles fizeram dentro da empresa um comitê de homens que têm filhas mulheres, que eles estão discutindo dentro da empresa o que eles podem fazer pelas mulheres, porque eles têm filhas mulheres, eles querem plantar sementes dentro da empresa, no mundo corporativo, para quando as filhas deles alcançarem o mercado de trabalho, elas encontrarem um mundo corporativo melhor. Eu fiquei muito emocionada com esse depoimento, né? Eu vejo um futuro, eu sou uma pessoa otimista, então eu vejo um futuro. Acho que a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, e por isso que eu tô aqui. Não dá para ficar só reclamando, e a Ângelos, ela tem essa proposta de fazer a diferença realmente nesse nicho e fazer a diferença cada vez mais, inclusive mudando o mindset das próprias mulheres, né? Porque a biografia são histórias que são contadas com muita propriedade e vivacidade. Eu vou deixar quem quiser fazer parte do network da Ângelos Network. Eu vou deixar aqui o contato e o site para visitar, mas a gente fica aberto aí para qualquer esclarecimento
super importante esse movimento cada vez mais, e assim como o seu tem outros movimentos, outros grupos também, cada um na sua área, cada vez mais deixando vivo a presença da mulher, e isso é super importante. E antes de terminar, eu chamo o convidado, depois de tantas dicas, né, somando a tantas dicas, mas eu chamo ela a uma dica para fazer a diferença, que pode ser um filme, livros aí que você já contou, mas talvez trazer ou ratificar a importância de se ter essa biografia na mão. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Bom, eu já dei a dica dos livros, audiolivros, mas eu então vou deixar mais uma dica, de um filme que eu assisti essa semana, que fala bem dessa temática, homem, mulher e homem suportando mulher. Ou nesse caso, o filme, que eu recebi de uma amiga, que o homem não conseguiu suportar a mulher, ele não teve a capacidade de suportar uma noiva, sendo promovida e ganhando mais que ele. Chama Jogo Justo e está na Netflix. É um filme pesado, não é um filme leve, mas vale a pena ver e refletir, né. Acabou o filme, meu marido virou para mim: "Eu não faço nada disso, né". Daí eu falei: "Não, amor, como que tu", né, ainda ficou preocupado, né, mas é bom, inclusive, assistir com o marido, companheiro, companheira, enfim, esposo, para causar mesmo essa reflexão, filhos, adolescentes. Eu acho que ele vai trazer essa reflexão para dentro de casa, para discussão, e eu acho que é importante essa discussão. Eu assisti esse filme e o assédio moral que se tem nesse filme do cara para com ela é impressionante. Então nossa, É um filme forte, é um filme forte, mas é importante porque ele tem que trazer a discussão. Às vezes a coisa precisa ser forte, precisa ser caricata para trazer a discussão. exatamente. Então fica aí a dica, Jogo Sujo. Nara, muito obrigada pelo seu tempo. Nossa, foi uma conversa super gostosa. E eu ficaria aqui mais do que 3 horas conversando com você, mas vamos quebrar em vários temas. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada, Deise, pela oportunidade, estou à disposição, a gente pode conversar sobre outros temas também, é só me chamar. Ótimo, e é assim chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada que recém começamos. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema tão presente. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana. Até a próxima e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!